devemos usar sinais de pontuação. Ponto final. Usamos o ponto final para indicar o final de uma frase declarativa. Ganhei um cachorro hoje. Se você reparar na frase, eu fiz uma declaração e pronto. Consegui transmitir a ideia e acabei. Usamos o ponto final também para separar períodos. Fique comigo, não vá embora. Eu simplesmente separei as orações, os períodos, e coloquei um ponto final assim que acabei de transmitir a minha ideia. O ponto final é utilizado para abreviar palavras. Por exemplo, AV é igual avenida, DR é igual doutor. 2 pontos. Ele aparece para iniciar a fala dos personagens. Por exemplo, a minha prima olhou para mim e disse: senti saudades. Antes de aposto, ou orações apositivas, enumerações ou até mesmo palavras que explicam, resumem ideias que já apareceram na frase anteriormente. Por exemplo, esse é o problema dos alunos. Querem tirar notas boas mesmo sem estudar. Antes de citação. Como já dizia Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ponto e vírgula. Veja só, o ponto é uma pausa longa, já a vírgula é uma pausa breve. Agora, o ponto e vírgula é uma pausa regular. Normalmente, os leitores se sentem confusos por conta disso, mas não tem mistério. Utilizamos ponto e vírgula para separar orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Pedro comemorou o aniversário no clube. Não gosta de praias e nem de cachoeiras. O resultado foi o seguinte: 10 professoras votaram a favor da aula, 9 contra. Vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. A vírgula é tão importante que pode mudar o significado da frase quando não utilizada corretamente. Pois é. Olha só um exemplo disso. Não digam a verdade. Nessa frase, eu estou dizendo para ninguém falar a verdade, certo? Agora, olha só o que uma simples vírgula é capaz de fazer. Não, digam a verdade. Agora, estou dizendo para que todos digam a verdade. A vírgula serve para separar termos da mesma função sintática. Vou precisar de manteiga, leite, açúcar e ovos. Para separar aposto. Carla, minha amiga, virá amanhã. Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica melhor outro valor substantivo ou pronominal, já mencionado na frase. Então, nesse exemplo que eu te passei, eu falo sobre a Carla. Daí você vai pensar, ok, mas quem é Carla? Então eu já te respondo, minha amiga. Sendo assim, eu utilizo vírgulas para explicar. Uso vírgula para separar vocativo. Leonardo, traga-me um pedaço de bolo. Sempre que você se dirigir a palavra a alguém, para que o interlocutor saiba que você está falando com ele, você precisa utilizar o vocativo. O vocativo pode ser o nome dessa pessoa, um apelido ou até mesmo uma expressão que deixe claro que você está falando com o interlocutor ou vários, como é o caso de pessoal ou gente. Mas vírgula não é só isso, ok? Na verdade, existem muitas regrinhas sobre a vírgula. Em breve eu farei um vídeo completo explicando como utilizá-la da forma correta. Por isso, ative o sininho de notificações para receber a aula assim que ela for postada, combinado? Ponto de interrogação. Esse é bem fácil, né? Utilizamos em perguntas diretas. Por exemplo, você já deixou o seu like nesse vídeo? É uma pergunta que eu faço diretamente a você. Ponto de exclamação. Como o próprio nome diz, é utilizado para exclamar. É colocado em frases que denotam sentimento, como surpresa, admiração, desejo, susto, ordem, espanto. Por exemplo, que dia lindo! Agora, você sabia que o ponto de interrogação e o de exclamação podem ser utilizados juntos? Pois é, nesse caso é quase uma interjeição. Olha só esse exemplo. Você conseguiu passar na prova de cálculo. Sério?
Não é bem uma pergunta, consegue perceber? É uma resposta que envolve muita emoção. Então, posso utilizar ponto de interrogação e exclamação juntos. Aspas. As aspas são utilizadas para enfatizar palavras, expressões. A aula do professor foi irada. É utilizada também para delimitar citações de obras. Bendito seja aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Castro Alves. Falando em citações, acabei me lembrando do Enem. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link muito especial para você que com certeza vai te ajudar demais se você quer mandar bem no Enem, ok? Confira porque eu tenho certeza que você vai gostar. Travessão. O travessão é utilizado para iniciar a fala de um personagem. A mãe perguntou ao filho: "Já fez o dever de casa?" É utilizado para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Pedro, dono da pizzaria, chegou tarde hoje. Agora, cuidado para não confundir o travessão com o hífen, hein? Não é a mesma coisa. Lembrando que eu tenho uma aula sobre hífen aqui no canal. Recomendo que você dê uma olhadinha para compreender a diferença. Reticências. As reticências aparecem quando há indicação de dúvida ou hesitação de quem está falando. Não sei, acho que prefiro não ir. Usamos também para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Quem sabe se tentar mais tarde? Para suprimir palavras. Camila gosta de comer pizza, hambúrguer, batata frita. Parênteses. Os parênteses são utilizados para isolar explicações. O aluno, o mais mal-humorado que já vi, não quis apresentar o trabalho. Também é utilizado para acrescentar informação acessória. Fui ao parque, lanchei um sanduíche, um refrigerante e aproveitei a minha tarde. Perfect. Agora, vamos fazer um teste rápido para ver se você aprendeu mesmo. Quais frases estão pontuadas de forma errada? Eu vou te deixar pensar durante 10 segundinhos, mas se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo, ok? Então, tempo! E aí, será que você acertou? Se você respondeu que as frases erradas são a letra B e a letra D, você acertou. Na letra A, eu tenho um ponto final. Eu digo que eu não tenho medo do escuro e pronto, eu consegui transmitir a ideia. A pontuação está correta. Na letra B, depois do nome Fernando, eu preciso adicionar uma vírgula para separar o vocativo. Vocativos são termos isolados na oração quando cumprem a função de chamar a atenção, quando preciso colocá-lo em evidência. Os vocativos costumam aparecer isolados na oração por uma vírgula. Como eu estou falando com o Fernando, a vírgula precisa estar presente. Outras frases para você entender melhor. Amiga, você saiu ontem? Pessoal, venham tirar uma foto. Os vocativos também podem aparecer ao final do enunciado. Você saiu ontem, amiga? Venham tirar uma foto, pessoal. Observe que a vírgula continua ali. A letra C está certa, pois eu utilizo o ponto de exclamação quando eu quero exclamar. Quando alguém toma um susto, a pessoa está assustada. Então, o ponto de exclamação está correto na frase. Agora, na letra D, nós temos um probleminha. A frase não é uma pergunta direta, e sim uma pergunta indireta, porque não começamos com pronomes interrogativos e não usamos ponto de interrogação. Analise a frase novamente. Preciso saber se você irá lanchar mais tarde. Seria uma pergunta direta se eu perguntasse: você irá lanchar mais tarde? Mas não é o caso. Então, ao invés de um ponto de interrogação, deveria ter um ponto final. Que pena, você errou.